Senhor amoroso, eu rogo a ti, como tu eras servo, faça servo de mim. Seguir teu exemplo é meu querer, como tu eras servo, também quero ser. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 4. Assim diz a palavra do Senhor: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O apóstolo Paulo se regozija nesse momento por Deus escolher pessoas para se relacionar com elas, das quais ele faz parte. A eleição divina não foi baseada na nossa justiça. Se assim fosse, nenhum de nós passaria no teste da escolha divina. Agora, qual a base divina para a sua escolha? Paulo diz que Deus nos escolheu nele. Mas o que isso significa nesse momento? Significa que a escolha de Deus está baseada, fundamentada em sua própria natureza amorosa, ou seja, nele mesmo, porque Deus é amor. Por isso, Deus nos escolheu nele mesmo, ou seja, em sua própria natureza amorosa. Mas quando isso aconteceu? Paulo também nos diz que foi antes da criação do mundo. Ou seja, mesmo antes de existirmos, Deus decidiu nos amar. Isso não significa que ele anulou a nossa responsabilidade de escolha, mas que teríamos nova oportunidade, mesmo depois de decepcioná-lo, porque ele nos escolheu nele, baseado em sua própria natureza amorosa. O nosso relacionamento com Deus hoje só é possível porque ele decidiu, antes de qualquer coisa acontecer, antes de obedecermos ou desobedecermos, antes de aceitá-lo ou negá-lo. Ele decidiu, nele, nos amar. Na primeira carta do João, ele vai nos dizer que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Diretamente ligada à associação com o que Paulo diz aqui. Deus nos escolheu nele. Ou seja, é ele quem nos impulsiona a amar. Por quê? Porque ele decidiu primeiro nos amar. Porque ele nos criou para a felicidade, para desfrutar de tudo que ele criou. Porém, nós nos desviamos desse propósito. Mas ele não desistiu de nós como seres humanos. Por quê? Porque ele decidiu nos amar. Ele nos escolheu nele, baseada em sua natureza
amorosa. Mas qual o propósito de tudo isso? Tudo que Deus faz tem um propósito. Mas qual o propósito dele ao nos escolher, mesmo sabendo que nós iríamos negá-lo, rejeitá-lo, abandoná-lo? Qual o propósito dessa escolha? Esse texto que lemos nos diz que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então há uma responsabilidade da nossa parte. Quando nós encontramos o propósito do nosso chamado para sermos santos e irrepreensíveis, nós temos um encontro com a felicidade proposta por Deus. Deus não criou a gente para sofrer, mas nós escolhemos o caminho da desobediência, e isso nos trouxe sofrimento, dor e infelicidade. Mas não foi para isso que Deus nos criou, com toda certeza. Se nós nos encontrarmos com o propósito do nosso chamado, que é sermos santos e irrepreensíveis, nos encontraremos com a felicidade para a qual Deus nos criou. Algo inexplicável, mas real e verdadeiro para quem encontra, e todo aquele que busca em Deus a felicidade real e verdadeira encontra. Jesus disse: todo que busca, encontra. Nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu para isso. Santos, por quê? Porque fomos separados do mundo para nos consagrar à vontade de Deus. E quem decide viver uma vida consagrada, dedicada a Deus, tem como efeito colateral a santidade. Por quê? Porque sabe que Ele, Deus, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Por sua decisão, por seu amor. Mas agora nós precisamos escolher o que Deus escolheu para nós. Portanto, quando escolhemos ou fazemos as escolhas de Deus para nós, nós vamos viver em santidade e não vamos dar motivo para repreensão. Consequentemente, nos encontramos com a felicidade. Irrepreensíveis justamente por isso. Não porque não temos defeitos, porque não temos pecado, mas porque não damos motivo para a repreensão. E se damos, nos arrependemos, buscamos o perdão. Deus almeja nos conduzir da morte espiritual trazida pelo pecado para o perdão dos pecados oferecido gratuitamente, até a eliminação de todo o pecado, de uma vez por todas, o que ocorrerá por ocasião da sua segunda vinda, ou da segunda vinda do Filho. Por isso, o autor da carta aos Hebreus, ele escreveu que ele, Jesus, virá segunda vez, não para tirar pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, 28. Você entende que foi separado do mundo para viver uma vida irrepreensível diante de Deus? E que esse propósito nos oferece a oportunidade de nos encontrar com a verdadeira felicidade?
e essa felicidade não está baseada no que você possui, mas em quem você é, quando nós compreendemos que o ser vem antes do ter, a prosperidade é uma consequência natural da vida, pois fomos criados para prosperar. Mas isso não tem a ver com a quantidade de bens que se possui, e sim se você compreende quem você é e o valor que você tem. Certamente, nós devemos sempre lembrar que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Portanto, devemos nos regozijar com esse fato e viver uma vida santa e irrepreensível para a honra e glória de Deus. Somos influenciados pela sua presença, ou devemos ser influenciados pela sua presença. E isso acontece quando nós prestamos atenção máxima aos seus conselhos e às instruções vindas de sua palavra. Deus nos escolheu nele. E encontrar-se com essa verdade deve nos motivar, impulsionar a viver em santidade. E sem dar motivos para repreensão, pois esse é o propósito do nosso chamado, que nos conduz à verdadeira felicidade, que faz parte das bênçãos espirituais que Ele nos concedeu em Cristo Jesus. Um encontro com a felicidade nesse mundo não está isento de dificuldades, mas quem tem um propósito claro para viver pode superar qualquer dificuldade e permanecer feliz com o propósito do chamado de Deus, que nos convida a andar e viver em sua presença em santidade. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você encontre o prazer de viver em sua presença. Mãos que te servem, eu quero ter. Amar de coração, preciso aprender. Servir a outros é servir a ti. Como tu eras servo, ensina-me a mim.